A você, meu irmão, minha irmã, muita paz e alegria no seu coração. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Estamos iniciando a nossa live de hoje, neste sábado, para a honra e a glória de Deus, tá bom? Vamos fazer uma reflexão e vamos encher o nosso coração da alegria de Deus em nossa vida. Que o Senhor derrame muita bênção sobre você, sobre a sua família, sobre as suas necessidades. E que esse final de semana seja um fim de semana de um encontro pessoal com Jesus, tá bom? Hoje a igreja celebra São Conrado. Vamos falar um pouquinho dele. São Conrado, ele viveu na Itália, né? Casou-se também. Ele era um homem de muitos bens, tá bom? Gostava de divertimento, de caça, de sair para caça, sabe aquelas coisas assim de gente rico? Então, ele fazia isso aí. Só que de uma forma acidental, ele pôs fogo numa área e prejudicou muita gente, muitas pessoas. Acabou com plantação, casas, por aí. E ele, o que ele fez? Ele fugiu. Fugiu, a polícia prendeu um inocente, acusou o inocente, e o inocente estava para ser morto, ia ser condenado. Aí São Conrado viu aquela situação, ele se apresentou como responsável daquilo e ele disse que ele ia reconstruir tudo. Ele era um homem de posse. Aí ele foi e reconstruiu tudo, tudo, tudo. E acabou dando a sua fortuna, né, nessa situação e foi entregar a sua vida para o Senhor. Ele acabou tendo uma caminhada séria no cristianismo, né? Foi buscando a vontade de Deus. No discernimento dessa vontade, o casal, ele e a esposa, fez o voto josefino. Já ouviu falar? Voto josefino, isto é, dois iam viver como amigos, não mais como marido e mulher. Nesse sentido, eles se consagraram a Deus e viveram o celibato. Pois bem, ela se retirou num convento, ficou lá pro resto da vida. E ele foi para um monte, vivendo como eremita. Durante 40 anos ele viveu como eremita, na oração, na intimidade com Deus, ofertou-se a muitos pela sua intercessão, pela sua mediação, e ainda hoje, São Conrado é protetor daqueles que causam prejuízo e para aqueles que foram prejudicados. Bem? Então ele é protetor que causam prejuízo para si e para os outros. Vamos pedir então a São Conrado que interceda por nós, né? E que a gente não faça essas coisas para os outros, tá bem? Mas esse erro de São Conrado acabou trazendo para ele o bem, a vida de santidade, de eremita, homem de Deus. Olha só que maravilha. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Amém a você que está conosco. Vamos pegar o Evangelho de hoje, tá bom? Evangelho capítulo 9, versículos de 2 a 13. Muito bonito o Evangelho. Vamos lá? É a transfiguração do Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e conduziu-o a sós a um alto monte. Transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal
que nenhum lavadeiro sobre a terra as pôde fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra: Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E olhando eles logo em derredor, já não viram ninguém senão só Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contasse a quem quer que fosse o que tinha visto, até que o Filho do Homem houvesse ressuscitado dos mortos. E guardaram esta recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Depois lhe perguntaram: por que dizem os fariseus e os escribas que primeiro deve voltar Elias? Respondeu-lhes: Elias deve voltar primeiro e restabelecer tudo em ordem, como então está escrito acerca do Filho do Homem, que deve padecer muito e ser desprezado. Mas digo-vos que também Elias já voltou, e fizeram-lhe sofrer tudo quanto quiseram, como está escrito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, meu irmão, minha irmã, está aí o momento da transfiguração de Jesus. Interessante que Jesus leva só os 3, né? Aqui é uma coisa que a gente deve pensar. Por que Jesus levou Pedro, Tiago e João? Não levou os 12, verdade? Por causa da missão deles. Quanto maior é a missão, maior é a experiência que a pessoa tem de Deus na sua vida. Isso para todos, sem exceção. Paulo teve uma grande experiência, ele diz que foi ao 3º céu, né? O que ele viu e ouviu lá não pode dizer para ninguém, mas olha quem foi Paulo. A missão de Paulo foi fazer o cristianismo andar por toda a região do Império Romano, não é verdade? Então, quando a gente olha assim, por que Jesus levou os 3? É porque Pedro era o chefe da igreja. Tiago é o chefe da igreja de Jerusalém, ficou lá, né, e foi decapitado. E João cuidou de Nossa Senhora. Eles passaram por grande experiência porque tinham grande missão pela frente. Tá bom? Isso é importante a gente perceber. Mas ali, quando Jesus transfigura, essa transfiguração é Jesus mostrando um pouquinho da sua glória, um pouquinho de quem ele era, o Deus que ele aniquilou-se da sua condição divina para se fazer homem. Ali ele mostrou um cadinho para eles quem ele era. E nessa transfiguração, isto é, nessa abertura do céu, aparece para conversar com Jesus Elias e Moisés. Moisés é o homem da lei. Elias é o grande profeta do Antigo Testamento, né, o homem do fogo. Aí aparecem os dois conversando com Jesus. E eles estavam conversando sobre justamente o sacrifício que Jesus iria realizar mais para frente. Ali estavam eles conversando e os apóstolos atônitos, atemorizados, morrendo de medo, vendo aquela visão. Imagina o conflito no coração, a aflição que estava no coração deles, a ponto que naquela situação Pedro, não sabendo o que fazer, Senhor, vamos fazer 3 tendas, né? Isso é próprio da personalidade de algumas pessoas, né? Na hora do desespero, na hora do apuro, falar qualquer coisa que vem na cabeça. E assim Pedro sempre fez, né? Já é próprio dele, já é próprio da sua personalidade, do seu temperamento. Pois bem, aí aparece uma nuvem. Essa nuvem é o Espírito Santo, que vem e cobre eles. E eles que estavam atemorizados, agora
a nuvem cobrindo eles, eles se acalmam, ficam mais tranquilos e ouvem a voz do Pai. O Pai aparece poucas vezes na história, né? E ouve a voz do Pai. Este é meu filho muito amado. Ouvi-o. Agora Deus dá uma ordem para eles. Ouvi-o. Quer dizer, faça o que ele está falando, faça o que ele está dizendo. Entende? Deus agora não fala só que Jesus é o seu filho amado. No batismo ele falou, este é meu filho amado. Agora Deus já fala assim, não, ouvi-o, façam, sigam ele, façam como ele está mandando, entendeu? É isso que acontece com os apóstolos ali naquele momento. Quando eles vão descer, eles estão lá no Monte Tabor, né? Jesus fala para eles, não contar para ninguém até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. Meu irmão, minha irmã, olha bem como que a situação está. Os apóstolos não sabem o que é a ressurreição dos mortos. Para nós é uma coisa normal, é lógico, nós estamos quanto tempo depois, né? Mas eles não sabiam o que era isso. Eles começaram e guardavam essa recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dos mortos. Entendeu? Olha, já viram a filha de Jairo ressuscitar, surgir dos mortos, já viram Lázaro sair do túmulo, já viram, mas não sabem o que é a ressurreição dos mortos. Entendeu? E eles ficavam perguntando entre eles. Eu não podia falar para os outros. Os três ficavam de vez em quando batendo um papo sobre o assunto. Ana, o que será que vai acontecer? Pois bem, depois perguntar, por que diz os fariseus e os escribas que primeiro deve voltar Elias? Jesus respondeu, Elias deve voltar primeiro para estabelecer tudo em ordem. Como então está escrito acerca do Filho do Homem, que deve padecer muito e ser, padecer muito e ser desprezado? Eles não tinham ideia, não tinham nenhuma ideia. E olha, João Batista já passou, né? João Batista já foi morto. Já falaram sobre João Batista. Jesus já falou que João Batista é o Elias que deveria vir, que não é ele, é João Batista. E aqui volta de novo à tona a história de Elias, porque Elias apareceu para Jesus lá no monte, né? Jesus fala que Elias já veio, já aconteceu. Quem é Elias? É João Batista. Não que é a reencarnação de Elias, mas a missão que Elias tinha, que ele lá mesmo fala em relação a essa missão dele. João Batista continuou a missão de Elias na preparação para a vinda do Salvador. Entende? Então, João Batista já veio, já realizou a missão. Então, tira isso da cabeça, pessoal. Vamos para frente. Agora, a ressurreição deve ter ficado na cabeça dele durante muito tempo, né? Até ver Jesus ressuscitado. Eles não tinham Espírito Santo, não vamos esquecer disso, né? O Espírito Santo veio depois em Pentecostes. Pois bem, que nós também possamos ter essa experiência de Deus na nossa vida. Não pense que essa experiência não é possível. É possível sim ter uma experiência com o Cristo ressuscitado, ter uma experiência de uma transfiguração de Deus na nossa vida. É possível, meu irmão, minha irmã. É só nós trilharmos o caminho da oração pessoal e irmos ao encontro do Senhor. E o Senhor, uma hora ou outra, Ele pode trazer para nós experiências espirituais profundas, coisas que os olhos não viram, coisas que os ouvidos não ouviram. O Senhor tem reservado para nós aqui na terra e lá no céu muito mais, tá bom? É importante a gente perceber essa situação, que a transfiguração de Jesus, quantos santos dentro da nossa igreja tiveram grandes experiências espirituais com Jesus,
os místicos, mas você e eu também somos chamados a sermos homens e mulheres místicas, estar em comunhão com Deus profundamente. Amém? Olha bem, nós estamos no fim de semana, vamos nos entregar a Jesus, vamos à missa, certamente, né, e vamos ter uma experiência com Jesus. E na hora da consagração ali, consagre-se ao Senhor, entregue-se a Ele, peça a Ele uma experiência profunda na sua vida. E você vai ver, o Senhor vai realizar isso na sua vida, com toda certeza, porque Ele nos ama profundamente e quer isso também. Ele quer que isso seja realizado em cada um de nós, tá bom? Que Deus abençoe você, um bom fim de semana, muita paz e alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.